Boa tarde, meus queridos. Estou aqui com a minha cara suja e, nossa, linda tarde. E vou dar um pouco da minha opinião a respeito de algumas coisas. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui e essa pesquisa é sobre crise econômica. Aí eu vejo assim, o nosso país os políticos é tão corrupto que eles aproveitam crise econômica para fazer política. Essa é a verdade. E a gente vê aí o que está acontecendo agora. O nosso país está passando por uma crise econômica muito séria. Mas essa crise ela não é daqui especificamente para o Brasil. Eu lembro que quando a Dilma era presidente do nosso país, o povo já estava reclamando. Estava já no final. Quando saiu a notícia de impeachment dela, todo mundo estava apoiando. Eu, na verdade, o que eu falei para algumas pessoas é que o impeachment dela não ia resolver nada. Porque o país o mundo entrou em uma crise em 2014. Em 2014. E aí a crise não era brasileira, a crise era americana, europeia. Que eu estou vendo aqui, por exemplo, aqui tá mostrando que os Estados Unidos está tendo a carne mais cara do mundo. Contrafilé, o quilo, R$ 166 o contrafilé. Em reais, né? Que são 38, 39 dólares, né? E dá R$ 166. E lá a gente vê acontecendo aqui no Brasil que também a carne está lá em cima. Ontem mesmo eu estive lá em Vitória e nos restaurantes que pobre pode comer, não tem carne bovina, é carne suína, que também não é barato, e frango. Então a maioria tem estrogonofe de frango e feijão e arroz. Mas todo mundo fala mal do governo quando em crise. Falava nos mandatos, no último mandato do Lula, todo mundo estava falando mal do Lula. E quando entrou a Dilma, pronto, aí que o povo começou a falar mal. Eu não sou de hoje, não, eu sou de muito tempo atrás. Eu fico acompanhando as falas do povo. Então, e quando... Agora eu fico pensando o seguinte. As pessoas prenderam o Lula. Ah, porque o Lula é corrupto, porque o Lula é esse. Caçaram um jeito lá e botaram ele na cadeia. Mas os mesmos que põem ele na cadeia depois tirou. E inocentou ele que ele é candidato hoje. Aí eu fico pensando assim, por que isso? As mesmas autoridades que prendem, ela solta e aí depois não, ele tem algo errado por trás. E aí, quando o Bolsonaro entrou para ser candidato à presidência da República, eu não acreditava nem um pouco que ele ia ganhar. Mas você sabe por que ele ganhou? Porque o povão, não estava satisfeito com a política velha.
E por isso ele ganhou, ele começou a trabalhar nas mídias pequenas, no YouTube e tal, aí começou, aquele povo começou a trabalhar para ele, e aí ele chegou lá. Agora, então, de novo essa polêmica. E engraçado que eu vejo aí, eles trabalhando na política, estão usando a crise com coisa que eles são os donos de tudo, vai melhorar o país. Não, nem Bolsonaro nem Lula vai melhorar o país com essa crise. Porque se o mundo já estava em crise, aí veio a pandemia, pronto. Veio aquela ordem, todo mundo veio para ficar em casa, e a maioria do povo perdeu o emprego, e aí criou, dobrou ou mais do que dobrado uma crise econômica. O povo sem dinheiro. E agora eu estava vendo uma matéria aqui que nos Estados Unidos a carne subiu. Por quê? Porque os pecuaristas estão sofrendo com pastagem. Está seco, lá não está chovendo. E se você falar para nós aqui, por exemplo, o Mato Grosso do Sul é o país que tem mais, é o país da agropecuária, onde se exporta mais carne, onde tem os maiores frigoríficos, que é o JBS, né? Aí a gente vê o sofrimento que lá está seco também. Lá não tem pasto. E quando não tem pasto, aqui, ali, ontem eu estava em Vitória, eu vi na estrada, ali para frente de Linhares, tem um pasto que o gado está comendo palha seca. E sem falar das represas que estão secando. A nossa aqui está secando, né? Se continuar estiado, daqui a dia não tem água nem para irrigar o café ou a pimenta. Lá no irmão Renilson também eu fui lá ver, está secando a represa deles. Então ninguém repara isso e coloca fé em governo. O presidente que vai vir, não, meus queridos, não vai melhorar. Não vai melhorar. O que melhora é nós trabalhar, economizar o nosso dinheiro, não gastar naquilo que não devemos gastar, comprar aquilo que é só o necessário, porque, do contrário, melhora de fora, de governo. E sem falar que nós estamos vivendo nos fins do tempo, onde o mundo está indo para um buraco sem saídas. O único governo que vai consertar esse mundo é Deus, é o nosso Jesus quando voltar, porque a Bíblia promete isto. Não adianta nós colocar confiança em seres humanos, né? Então, não adianta nós querer achar que o governante vai resolver o problema. Já pensou um país que já estava caminhando em uma crise e agora aí vem essa pandemia de coronavírus e os governos mandam parar todo mundo e ir para casa? Agora, todo mundo fica aí achando brecha para poder ganhar voto. Na crise, o povo está sofrendo, o povo está doente, você vai nos hospitais, os hospitais estão cheios de gente doente.
filas e mais filas de pessoas, o dia todinho, chegando gente, saindo, entrando gente, saindo. Isso em um hospital que eu fui ontem em Vitória, que é o HPM, que é o Hospital da Polícia Militar. Então, não tem, meus queridos, não tem condição desse mundo melhorar politicamente, não. Homem nenhum. Porque nós vivemos no tempo do fim. Nós não estamos mais no fim do tempo. Nós estamos no fim do tempo do fim. Já estamos caminhando aqui para o finalzinho mesmo. E aí, não adianta nós querer confiar, porque que nem a Bíblia diz, a luta aí é contra as potestades espirituais. É o bem, o conflito entre Deus e o inimigo. E nós estamos no meio, nós somos as pessoas que estão no meio. Agora não adianta político falar que vai melhorar, vai criar um país melhor, que não vai. Não vai mesmo, de jeito nenhum. Agora existe às vezes você tem que confiar nas autoridades, mas não jogar sua confiança que você devia ter em Deus em um ser humano. Há um texto na Bíblia que é interessante. Fala assim, maldito o homem que confia no homem. Mas será que o texto quer dizer isto? Porque, por exemplo, você vai viajar de avião. Será que você não vai confiar no piloto? Que é um homem? De ônibus? Um negócio que você vai fazer? O que a Bíblia está dizendo? Maldito aquele que confia a sua salvação a um homem. Ele é maldito porque um homem não pode dar condições, nem condições espirituais, nem condições salváticas para ninguém. É isso que o texto quer dizer. Porque quando fala um homem, está falando de ser humano. Você não vai confiar na sua esposa? Não, meu. Então o que a Bíblia quer dizer, maldito o ser humano que confia no ser humano. Mas confia o quê? A sua vida espiritual, a sua saúde, tudo. Não. Porque o que o texto quer dizer é que nós devemos confiar somente em Deus. Somente em Deus. Só Ele que vai dar a salvação, só Ele que vai dar condições de uma melhor vida, mesmo com dificuldade. Jesus disse: eu sofri, e vós vai sofrer também. Tem de bom ânimo. Nós temos que estar animados, porque a nossa vida terrestre aqui é pouco tempo em vista do que Deus tem preparado para cada um de nós. Aqui eu estou vendo um texto aqui, ó. Então, eu quero dizer para vocês, a crise, ela é mundial. Nem Lula, nem Bolsonaro, nenhum tem culpa dessa crise. Pode ser que eles tenham bom interesse em melhorar o país, mas eles não têm condições. Vou explicar um negócio para vocês. Nenhum governo governa sozinho, nem o rei, tem uns países que são reis.
existe uma comissão, por exemplo, no nosso país brasileiro, lá tem Câmara de Deputados, Senado e tem o STF. Então, essas três entidades governam junto com o governo. Ele não pode governar sozinho. Nenhum que entrar lá vai governar sozinho. Mesma coisa que tem o prefeito aqui na cidade nossa, que tem uma Câmara de Vereador. E essa Câmara de Vereador, ela manda mais do que o prefeito, porque se eles não quiserem aprovar nenhum projeto, eles não aprovam e o prefeito não pode fazer nada. Sozinho não faz nada. Então nós temos que entender que existe muita coisa por trás de um governo para que ele possa governar. Eu não quero saber quem roubou e quem não roubou, porque do tempo que eu me entendo por gente, eu só vejo falar em corrupção, roubo. Eu já tinha até raiva de assistir o Jornal Nacional, até parei, faz mais de 20 anos que eu parei de assistir o Jornal Nacional. Por quê? Porque não falava outra coisa se não fosse em CPI. CPI não sei de quê, CPI não sei do quê, CPI... Só... E nunca ninguém resolveu nada. Tem a notícia aí no jornal, né? Quantas pessoas que foi presa, tá tudo solta, roubaram à vontade. Então não vale a pena, mano. Política, não vale a pena nós brigar por causa de política. Porque ela sempre foi assim, vai ser até terminar esse mundo. Nunca vai ser diferente. O que nós temos que acreditar é no nosso Deus. Cuidar da nossa vida espiritual, porque a coisa vai ficar séria. Cada dia. Se você pensa que vai melhorar o mundo com outro governo, nunca vai melhorar. Pode Lula ganhar, pode Bolsonaro ganhar, não vai melhorar. Não vai. Porque a demanda é muito grande. Agora, que acontece muitas coisas desumanas, acontece. Por exemplo, um deputado, um senador, um deputado federal, um senador, ganha muito dinheiro, enquanto um pobre ganha um salário mínimo aí de R$ 1.200. E eles ainda estão querendo mais. E quando aposenta com um salário milionário. Isso é desumanidade da própria pessoa que aceita isso. Eu sei que lá deve ser um lugar muito bom de melhorar a vida, porque todo mundo está lutando para ir para lá. Mas um dia isso vai ter um fim. Vai ter um fim. Mas fim mesmo. Jesus vai descer de lá do céu, vai entrar aqui nessa terra, vai purificar essa terra, vai acabar com todo tipo de corrupção, com ladrão, vai acabar com tudo. Até o diabo vai terminar. O diabo vai morrer, vai acabar com... Vai ser extinto de tudo. Os demônios que ele está com, os anjos que estão com ele, vai acabar tudo. A Bíblia diz isto, né? Você sabe que a Bíblia fala no Apocalipse que tem um lago de fogo preparado? Mas é para o diabo e seus anjos. Você vai para lá se você quiser. Se você se preparar para a salvação, você não vai.
O ser humano só vai para o lago de fogo porque ele escolheu ir. Mas eu estou apontando o meu dedo. Você, se não procurar os caminhos de Deus antes que seja tarde demais, aí sim você vai vencer. Mas morando na Canaã celestial. Não adianta ficar brigando aí por causa de político, por causa de Bolsonaro, por causa de Lula, que eles não vão trazer felicidade para ninguém. Mas Jesus vai trazer. E eu creio que está perto, pertinho, eu cheguei mais perto aqui para falar bem para você. Está bem pertinho mesmo. E não estou brincando não, estou falando sério. Está pertinho sim. Pelos acontecimentos que nós estamos vendo acontecer rapidamente, está pertinho. Pertinho, pertinho. Pensa nisso. Tchau.